Muito boa noite, você ligado aqui no programa do Amo Esporte, todas as quintas-feiras às 7 horas da noite. Pois é, pessoal, a gente falou que tinha acabado o Amo Esporte, E tinha olha nós aí de encerrado, novo. tava com peruca, óculos, tudo, mas ó, edição especial, a gente não podia deixar de terminar o programa trazendo um ex-atleta profissional que tem muita bagagem, não é mesmo, Gui? Porra, bagagem nacional, tá ligado? Jogou por grandes times como Palmeiras, jogou em grandes times como a Ponte Preta também, Goiás. Então, mano, é um cara que tem uma importância nacionalmente aqui no Brasil, no esporte, que a gente tanto fala aqui no nosso programa. E também é um programa bônus pra rapaziada, né? Jogou no Santos também, que fase que tá o Santos, hein? Pô, Gui, mas, cara, a gente não pode deixar, né, de não apresentar esse cara, esse fenômeno. Simplesmente agradecer por ele estar aqui com a gente, né? Pô, Tá é na uma satisfação universidade. enorme, né, velho? Senhoras e senhores, hoje estamos com o Wendel Santana Pereira Santos, mais conhecido como o Wendel do Palmeiras. Um salve de palmas, por favor. Obrigado. Uma satisfação estar aqui com vocês no programa Amo Esporte da Faculdade Anhembi Morumbi, Campus Moca. Sempre uma satisfação estar falando de futebol. Obrigado, Kaique, pelo convite. O Gui também conheci aqui hoje. O André está ali nos trabalhos técnicos. Tem que sempre falar, né? É importante trabalhar em equipe, né? Um jogador define jogo, mas a equipe vence campeonatos e torneios. Então é importante trabalhar em equipe. Uma satisfação. Estamos aqui para bater um papo aí do esporte, principalmente futebol. Olha, o homem já falou Então, tudo já. O então cara já toma. Nossa, segura essa aí, né? É que você estava fazendo o teste no microfone, aí eu fui pegando os macetes. Tá certo, esse aí tem que se soltar. Pô, então, Wendel, a gente que, né, tem uma trajetória de vida, acredito eu, que totalmente diferente da sua. Então, pô, cara, eu queria que você começasse falando quem é o Wendel Pessoa também, né? Da onde você veio, como que foi a sua criação na família. Querendo ou não, a gente sabe que os jogadores de futebol têm muito essa evasão escolar na questão do ensino, que às vezes acaba optando por ir pro futebol porque é aquilo que pode dar retorno à família. E querendo ou não, tem uma evasão assim dos estudos, acaba não... Né? Eu não sei se esse é o seu caso, mas é legal também trazer isso para a universidade e saber como foi seu caminho. Pô, legal. Eu sou de família cristã, católica, mas tem alguns também que são evangélicos. Tive uma boa criação, educação. Fui criado pelos meus pais e pelos meus avós. Enquanto meus pais trabalhavam, eu ficava na casa dos meus avós. Então, é como se fosse o pai e a mãe, né? Também ali eu cuidar dos meus tios, então eu estava bem direcionado. Isso foi muito importante para mim. Tive uma boa educação familiar, que a primeira escola da sociedade é a família. E ele sempre também educando, participando da catequese na igreja. Então, desde pequenininho, já cresci na igreja, grupo de adolescentes, grupo jovens. Isso me ajudou muito na minha formação também no esporte. E te dá uma boa educação, conduta, disciplina e também muita fé e esperança. Sim. Porque para jogar... Muitos acham que jogar futebol é fácil, é simples, é igual, sei lá, jogar final de semana. Não é. É toda uma preparação psicológica, mental, cobrança interna, disciplina, pressão de torcida, imprensa, pressão de diretoria. Então, você tem que estar bem ali estruturado. E isso me ajudou muito, minha educação familiar, religiosa, espiritual, né? Sou cristão, atuante. Sou cristão católico, mas também vou à igreja evangélica, principalmente por ser um atleta. Então as pessoas nos convidam, né? Os padres, os pastores, os próprios fiéis das igrejas. Sim. E não importa a religião, o importante é você amar a Deus, né? E seguir ali a palavra, né? E passar a mensagem e amar o próximo, que é o maior mandamento de todos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então esse é um pouquinho sobre mim. Na parte da educação sempre gostei. Sempre procurei sentar ali à frente, disputava nota com os companheiros na escola, sempre queria tirar notas boas. Então a competitividade já estava desde cedo ali, né? Na veia. E foi legal que um atleta que é da natação, muito parecido comigo, foi o Michael Phelps, o maior vencedor de medalhas olímpicas, né, do mundo, 28 medalhas. E quando ele aposentou, ele falou que ele não competia só na piscina, ele competia na sala de aula para tirar as melhores notas. E hoje ele faz parte da equipe de cientistas lá dos Estados Unidos, né? De tanta dedicação na educação também.
Isso é importante, ninguém vai tirar de você o conhecimento. Exatamente. Então eu sempre procurei, eu escutava as pessoas falando, liam, então eu falei, não, vou me dedicar. Hoje eu sou formado em Educação Física, quando eu parei, né, em 2018, e aí eu entrei na faculdade, cursei Educação Física. Não exerço a profissão, mas sou professor de Educação Física, personal trainer, porque eu sempre gostei. Aí vocês até falaram, ó, ainda está em forma, é que é uma coisa que eu gosto, né? Não é só pela estética, mas é qualidade de vida. Então eu gosto muito. Se eu não fizer, eu não me sinto bem. Comecei jogando bola na rua. A gente quer saber disso. Como é que foi isso aí? Seu pai jogava, você tem irmãos? E já está no sangue, meu pai jogou, era centroavante, jogou só na várzea, né? Sim. Não teve oportunidade, ele até conta a história que já teve convites de jogar em clubes profissionais, fazer teste, mas naquela época era mais difícil. O meu avô, o pai dele, né, não deixava. Falou, não, você tem que trabalhar, tal. Sim. E não tinha a mesma proporção de hoje, né, como o esporte, os salários, os investimentos, o entendimento também. Mas ele gostava, jogava. Os meus tios também, eu acompanhava o meu pai vendo jogar, meus tios. E isso já estava no sangue. E aí eu comecei a jogar na rua. Isso lá na Bahia, né? Na Bahia, Itapetinga, né? Jogando na rua ali, aquele futebol de rua, às vezes chutava o chão, arrancava a cabeça do dedo, tudo. Mas sempre na rua, o dia inteiro. Só parava para almoçar, ir para a escola, ajudar meu pai também, que meu pai tinha um barzinho, eu ajudava. Então, bacana, isso é bacana, porque... E com 8 anos, eu entrei na escolinha Craques do Futuro. Aí eu entrei na escolinha, aí já você começa a aprender os fundamentos, né? O posicionamento, a prática do futebol. Sempre foi ali no lateral, ou não? Não, eu era meio campo. Comecei como meia direita, mas o treinador da escolinha falou, não, você tem uma força física, você marca e joga, então acho que é melhor você ser volante. Aí eu virei volante. Nome do treinador? Vando. A escolinha do Raimundo Nonato. E Vando, né, que me botou de volante. Mas o próprio dono da escolinha, o Raimundo Nonato, né, ele... Não, o nome do cara é Raimundo Nonato mesmo? Raimundo Nonato. Mas a gente só chama de Nonato, né? Ah, tá, beleza. E algumas vezes no coletivo, no treino, ele me botava na lateral direita. Eu ficava bravo, eu não gostava, sabe? Não quero ser lateral, tal, eu sou volante, tal. Ele falou, tô te preparando. Né? Porque no futebol você tem que fazer outra função também. Com certeza. Né? Aí beleza, aí passou depois que eu fui ver, tava o entendimento. Ele também pegava os atletas e fazia esse momento de entrevista, sabe? Eu era muito tímido, eu não queria falar. Falou, não, você vai ter que dar entrevista, não é só jogar bola. Você vai dar entrevista, você vai em programas. Ele já tinha essa visão, né, experiência. Nossa, e a escolinha Craques do Futuro tinha um lema, livro na mão e bola no pé. Então você tinha que ir para a escola, tinha que tirar notas boas, porque senão você perdia a posição no campo. Caramba, que Então, ele falou bem assim, ó, eu estou aqui. Claro, se surgir os atletas, vai ser uma satisfação, mas o principal em tudo é formar a pessoa, formar o cidadão. E hoje nós temos lá alunos da escolinha que são médicos, engenheiros, advogados, né? Então, a escolinha, né? Colheu frutos, isso foi muito importante. E com 13 anos, ele tinha uma abertura no Vitória da Bahia, conhecia lá o Nilton Mota, que era um dirigente, superintendente de futebol. Sim. E aí ele me levou para fazer o teste e aos 13 anos de idade eu já saí de casa e fui jogar na base do Vitória, onde eu comecei, né, minha carreira. E assim, até chegar no Palmeiras. E como foi seu período na base do Vitória? Foi muito bom, a base do Vitória era uma base muito forte, é como se fosse o Palmeiras hoje. Né? Chegava jogador... Um celeiro de jogadores. Celeiro, né? Chegava o jogador a todo instante, todo tempo. E saía muito também, né? Saía muito, né? Então, eu comecei ali, foi muito bom, a formação, você fica um atleta pronto, um jogador pronto já. Sim. Aí, tanto que eu vim para São Paulo em 1998. 98 eu vim para São Paulo por São José. Sim. Com 16 anos de idade, eu vim para São José, joguei um pouco ali, joguei no Joséense, e aí depois... Deslanchou. Aí fui para o Irati, vim para o Juventus, fui por empréstimo no União de Mogi,
tudo com 18 anos já como profissional. Sim. Disputei série B, disputei a Copa São Paulo, onde meu empresário me viu e me trouxe pro Palmeiras. Caramba. Aí eu cheguei em 2003 no Palmeiras e fiquei até 2015, né? Final de 2014. E como foi esse 12 anos. sentimento de ir pro Palmeiras, que é um dos grandes times do Brasil, né? Foi uma satisfação imensa, uma gratidão a Deus e uma gratidão a toda a torcida do Palmeiras. Hoje eu sou cônsul, né, do Palmeiras, represento o clube em várias cidades, até em outro país. Já fui para Portugal, Porto, Lisboa, New Jersey, New York. Então a gente representa e jogo no Master, né? E também sou representante, sou embaixador do Camarote Fanzone ali no Allianz Parque. É um camarote muito legal, onde sempre tem presença de jogadores, música ao vivo. É o camarote do Jack Daniels, né? Então serve Jack Daniels, cerveja, comida. Sim. Então tem várias atrações. Tem açaí também, tem pipoca, tem várias coisas. Tem serviço de barbeiro, de maquiagem. Tem tudo. Caramba, cabelo. tem tudo. O homem Tem tá tudo com lá. moral, o homem tá com tudo moral. lá. É um camarote muito legal que todos procuram, né? Sim. Serve, funciona tanto nos jogos do Palmeiras quanto em shows. Então, isso que o Palmeiras, através do Palmeiras, né? Até hoje, né, Wendel? Até hoje. Então, eu sou grato, porque através do Palmeiras, né? O Palmeiras foi um instrumento de Deus para eu poder ter todas essas bênçãos aí. Show, Wendel. Então, aí falando agora, né, do Mundial de Clubes, o Palmeiras, que vai enfrentar aí pedradas como Porto, Al-Ahly e Inter Miami de Messi, né? Messi e Lionel. seus colegas. O Messi né? vai jogar? É uma boa pergunta, né? Porque se o homem for jogar, vai ser Não, complicado. mas é bom pro futebol, tem que os grandes jogadores jogarem, né? Sim. Eu queria ver o Cristiano Ronaldo também, Ah, sim. queria ver o Neymar, O Neymar, infelizmente, queria tá com ver- Covid. Tá com Covid. O homem aí Já pegou o Covid agora? tá com Covid. Sério? Viu? Sabia? Rapaz, velho. Tá com vídeo agora. Tá com Covid, infelizmente, o homem aí. Coitado. Mas, pô, Wendel, sério mesmo, suas expectativas pro Palmeiras agora no Mundial de Clubes, você acha que o Palmeiras tem possibilidade de passar mesmo de fase? E... O Enfim. Palmeiras tem condições, porque tem elenco, né? Não tem só um time, tem elenco. E tem ali um treinador, como a gente já estava falando, né? Que sabe comandar o seu time, sabe pegar o melhor de cada jogador, tirar o melhor. Então o Palmeiras tem condições. Se jogar da forma que está jogando, está aí perdeu a liderança do brasileiro, mas está ali em cima. Sim. Fez a melhor campanha da Libertadores, que é um torneio que é pegado. Então tem condições sim. Se jogar ali com união, com foco ali, com certeza pode passar para a próxima fase e lutar aí, Quem né, sabe, pelo né? título. Sim, não dá pra gente... É saber, né? Não dá pra saber, Saber. assim, vai ser muito difícil, mas enfim, tá lá e... Bom, já pegando do Palmeiras, eu queria... você falou sua expectativa, eu queria que você falasse também da expectativa contra o Corinthians, né? Agora que foi sorteado pela Copa do Brasil, né? Corinthians e Palmeiras, a gente sempre sabe que é um clássico. O que você espera também? E é um clássico que não tem favoritos, né? Não tem favoritos. Você vê, o Palmeiras, time melhor, estava bem, e o Corinthians, Sim. né, Ganhou acabou ainda. ganhando. Então é clássico, não tem favoritismo. Clássico nem sempre é o melhor que ganha, é aquele que está melhor preparado, né? E a gente sempre falava, tem que aumentar o poder de concentração quando é clássico, porque uma bola, um detalhe pode definir mudar a partida. tudo, né? Então quem vai ganhar é o torcedor, porque é o maior clássico aí do Brasil, um dos maiores do mundo. Vai ser Então um foi muito bom. Foi muito bom pegar o Corinthians, né? E é melhor ainda ganhar do Corinthians. Mas, pô, falando sério, eu gosto muito do Endo porque ele é muito pé no chão, né? Porque Sim. é a mente realmente de um profissional mesmo, um cara que jogou bola. Porque, pô, a gente faz perguntas aqui, pô, e aí, Wendel, o que você acha? Palmeiras e Inter Miami de Messi, não sei o quê. Ele fala, cara, o jogador ele quer jogar contra grandes jogadores, se destacar e ele vai com o objetivo de ganhar, não tem Eu essa. mesmo, eu gostava de jogar clássico, né? Contra time grande. Você vai jogar contra time pequeno aí, os caras dão a vida, entendeu? Quer tomar seu lugar também. Sim. Não é só no treino, é no próprio jogo também. Os caras ficam disputando não só para ganhar a partida, mas para também ter como uma possibilidade de estar no no seu time, lugar, no né? seu lugar, no time que você está. Então é uma luta constante. Pô, que Caramba. aqui, né, E mentalidade... é uma mentalidade, tipo, é muito bom a gente ver a mentalidade de um jogador mesmo, Sim, tá ligado? exatamente. Porque a gente Porque via a gente muito... se coloca no lugar Sim, do cara, né? a gente fica pensa pensando, como pô, quiser. Se eu enfrentar o Real Madrid, moleque, tô morto, já era. Mas Sim. o cara não, é a profissão dele. O cara fala assim, mano, Não, tem eu que vou jogar pra contra lá time- e eu vou arrebentar. Porque é o que ele falou, da questão de, às vezes, o jogador
time pequeno, o cara quer tomar seu lugar, não sei o Sim. quê. E às vezes, um exemplo, né? O Wendel vai lá, vai jogar contra o Real Madrid. Ele pensa o quê? É uma oportunidade. Se eu deitar e rolar nesse jogo, quem sabe eu que não tô jogando no Real Madrid. Não é mesmo, Wendel? Esse não é o pensamento? É isso mesmo. Tá vendo? É Isso tipo, um pensamento de um cara profissional também, tá ligado? Exatamente. Um cara- E no futebol é o seguinte, pode ser um jogo, um amistoso. Você tem que jogar como se fosse uma final de campeonato. Porque, querendo ou não, pode estar alguém ali olhando. E às vezes o cara vai para ver um jogador e acaba E escolhe vendo você, outro. né? Entendeu? Então, eu sempre joguei dessa forma. Treino é jogo e jogo é guerra. Eu ainda, voltando lá no papo que a gente tava tendo sobre Luxemburgo, né? Sobre até o Abel. Aí, e sobre até as jovens promessas que o Palmeiras acaba revelando, né? Você acabou falando sobre investimento que o Palmeiras acabou dando no seu CT, na base. E deixando de lado até de contratar grandes jogadores que alguns outros times, como Flamengo, Corinthians, Botafogo, que acabam trazendo jogadores com renome. E, tipo, o Palmeiras só foi trazer um cara, tipo, desse parâmetro, acho que com o Maurício, que era do Internacional, Isso. com o Vitor Roque agora. Tem o que Facundo Torres, Facundo Paulinho, Torres, né? Paulinho. Agora que mesmo tá investindo pesado, assim, nesse Então, jogador. tipo, você acha que foi a melhor coisa que o Palmeiras fez? Tipo, olhando pra agora, a gente pensa, pô, o que o Palmeiras fez é realmente certo. Mas voltando um pouquinho mais atrás, como torcedor palmeirense, você vendo o seu time focando só na base e não trazendo jogadores como rivais, você acha que foi o que você achou que ia acontecer atualmente? Você acha que O teria Palmeiras coisa diferente? fez bem porque ele aproveitou o bom momento para ir Sim. encaixando os jogadores jovens, né? Você não pode já transferir a responsabilidade exatamente. para o atleta jovem. Então aproveitou ali o momento, estava ganhando tudo, foi fazendo os encaixes, entendeu? Foi aproveitando também as vendas dos atletas, investindo, né? Reforçando a estrutura, a parte tecnológica também. Sim. E tem todo um Todo um trabalho, trabalho tem um por trabalho trás, né? quando Não vai é- contratar os atletas, né? Quando vai O scout, né, Wendel? quando vai direcionar um atleta jovem profissional, fazer aquele A intercâmbio, transição, a né? transição, e para uma contratação também eles fazem todo um estudo. Né? Quantos anos tem, quantos jogos jogou, é toda A condição física De deles, novo, a gente das voltando ao lesões. estudo, né? É De todo- novo, sim. conhecimento. Você tem que ver como é ele fora de campo, teve Sim. algum problema tal. É tipo os Estados Unidos, quando vai contratar alguém. Sim, é verdade. Quando eu estava saindo do Palmeiras, teve uma situação que eu iria para a Liga, né, americana. E aí o meu amigo no Palmeiras, né, que trabalha lá, falou, ligou aqui um pessoal dos Estados Unidos. Eu falei, que tava uma situação para eu ir para os Estados Unidos, né? Você pode falar quem que era o time da época? Vixe, agora eu não lembro. O nome, mas o nome inglês. é, o nome mas- inglês. Não, eu não lembro o estado. Ah, sim. Mas era um time da primeira ali, da É? primeira divisão dos Estados Unidos. Aí acabou não dando certo. Eu queria ir, né? Porque eu já tinha uma visão Sim. de ficar direto já. E Sim. renovando e já, Fazer a vida lá. já ficar morando por lá. Ver o Brasil só de férias só. Mas Deus sabe todas as coisas, Sim, né? sim. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá lá em Romanos. Como foi, tipo, o contato com o time? Pra ele ter chegado em você, pra você... Tipo, a que a gente sempre vê, né? O jogador, a própria torcida, né? Vê o jogador, recebe contrato, recebe umas propostas de outros times de fora. Então, tipo, como que é esse contato? Às vezes é de empresário para empresário, de um treinador que conhece o seu empresário, te conhece, aí faz o convite. Sim. Às vezes é um colega seu que já jogou com você e tá lá, entendeu? E fala, seria legal. Tudo uma questão de contato. O atleta tá encerrando agora o contrato, né? Já vai estar com passe livre. E eu tava ficando com passe livre, aí ocorreu dessa forma. Inclusive quem estava nesse time era foi campeão, pentacampeão, Kleberson. Nós jogamos no Atlético Paranaense 2011. Caramba. Aí ele estava lá no time lá dos Estados Unidos. Caramba. Clebson também aí que disparou, né? Ô Wendel, mas agora a gente falando da sua passagem no Santos, queria que você comentasse do momento atual do Santos agora, queria que você comentasse um pouco do Neymar também, o que você está achando de toda essa situação, e dele também não estar, né, na seleção brasileira, como a gente esperava. Nós esperávamos. Seria bom para ele, né? Para ele ficar alegre também, que ele
passando por eu acho um momento engraçado, Wendel, difícil. não te interrompendo, mas eu acho engraçado você com 44 anos voando e o Neymar com 32? 32, o cara, querendo ou não, ainda tá ativo, né, profissionalmente. Sim, mas né? a condição física Você que foi um cara dele- que não teve muitas lesões na sua carreira. E Você o que Neymar, é um cara ele não machucava, né? Ele jogava direto, né? Jogava Sim. no Santos, jogava Barcelona. Mas, infelizmente, chega um momento, depois dos 30 anos, né? Sua musculatura já não é a mesma. Ele teve né? o rompimento, né, do ligamento. Então você começa a sentir mais a parte muscular. Então tem que aumentar o intensidade de poder. treinos, né? Não é nem intensidade, é o cuidado. Você não pode ser só jogador, você tem que ser atleta. Então você tem que aumentar ali a parte de recuperação, suplementação, descanso. Entendeu? Você acha que esse é o problema do Neymar hoje? Eu não sei como é a vida dele fora de campo, mas eu estou passando um atleta que já passou dos 30 anos, né? Aí você já começa a sentir um pouco dor nas articulações, a musculatura, a recuperação é mais tardia, às vezes você dá o máximo ali nos treinos, nos jogos, aí você já começa a ter dor muscular também. Então tem que ter essa série de cuidados, né? E às vezes também o psicológico, o mental vai afetando também. Ele teve uma lesão, aí ele vai e tenta, recupera e sente de novo, aí bate aquela tristeza. Sim. Então por isso que eu gostaria que ele tivesse se recuperado bem, ido para a seleção, para ele voltar essa alegria, né? E tem que ver também se ele está motivado, se ele quer realmente, né? Tudo também. Porque tem uma hora no futebol também que enjoa, que você faz aquilo desde pequenininho, é viagem, Já tá bem treino, sucedido, já Sim. fez a vida, a carreira. Então tem uma hora que enjoa, assim. Quando eu jogava, eu falei, eu vou querer parar aos 34, 35. Você já tinha esse pensamento. Eu já estava me pensando que mentalmente. Mas aí eu vi que dava para ir um pouquinho mais, aí eu fui. E foi tranquilo ainda pra você? Para mim foi tranquilo, eu já tinha esse pensamento. tava- já Quando tava. você pensa, o ruim é quando o cara, né? já começa a falar, nossa, vou ter que parar, o que eu vou fazer e tal. Sim. Então você tem que preparar A mente, mentalmente. Pô, então pra gente já encerrar Wendel, eu queria que você pudesse deixar suas últimas palavras pro estudante que tá te vendo, que tem você como referência, que é palmeirense. Queria que você também falasse qual é a sua expectativa aí pro Palmeiras aqui nos próximos anos. E pra aquele cara que quer se tornar também um jogador, né? Ah, com certeza. Que tá Sempre te tem assistindo. Isso aí é interessante. Sempre eu vou fazer visitas, aí visito algum médico, um oficial da polícia ou das Forças Armadas, grandes nomes aí, grandes profissões. Aí ele fala, eu tentei ser jogador, não consegui, eu estudei aqui, virei. Eu falei, é importante ter as outras profissões também, mas a maioria é a profissão mais disputada do mundo, é ser jogador de futebol. Sim. Porque a maioria dos meninos querem ser, né, jogador de futebol. Mas a mensagem que eu deixo é nunca desista dos seus sonhos. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Então, sonhe e vá em busca dos seus sonhos. Tenha comprometimento, tenha dedicação, tenha disciplina. É o que a gente falou, tem que ter, né, a organização, a hierarquia, o respeito. E não deixe de estudar. A maior riqueza, né, que você pode ter aqui na Terra, depois da riqueza ali espiritual de Jesus Cristo, é o estudo. Porque ninguém vai tirar de você o estudo, o seu conhecimento. Isso é bom. Eu já cursei Educação Física e quero cursar agora Teologia e sucessivamente, né, com oportunidade, estudar mais. Eu gosto muito, né, de história, gosto de pesquisas, então isso é muito importante e faz bem também. Então, lute pelos seus sonhos e tenho certeza que você terá um grande futuro. Então, senhoras e senhores, esse aí foi o Wendel. Essas foram as palavras. Vou agradecer demais, Wendel, pela sua presença aqui na universidade, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi uma honra trocar esse papo com você. Sim. Muito mais que um prazer, uma honra. E, cara, belas palavras aí que ele deixou pra quem tá assistindo ele. Obrigado. Vou fazer igual lá no estádio, né? Reverência. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi o Wendel. Que cidadão, que pessoa. Cara da hora, mano. Pô, que história que a gente vê, que liga o estudo, né, também. Sim. E o futebol, que é o que a gente ama, né? Eu lembrei também aqui, vou deixar minha rede social, meu Instagram, @Wendel_Palmeiras. É W1L só, Wendel_Palmeiras. Siga um pouquinho do nosso trabalho aí, do nosso dia a dia. Isso aí, rapaz. Segue aí, rapaziada, o Wendel, hein? Tamo junto, é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Esse foi definitivamente o último episódio do Homem Esporte. Será? Então,
Muito obrigado. É nóis. E falou.